Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite aí do programa Entre Irmãos, na Web Rádio Cristo Consolador. Esperamos que estejam todos bem, na luz e na paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sempre bom estarmos juntos nas segundas-feiras. E como já é de praxe, né, eu vou convidando a todos para uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria, C. Torres Pastorino. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado como seus companheiros de jornada. Uma mensagem bem interessante, né, que vem nos convidar a realmente, né, vivermos em harmonia com as pessoas ao nosso redor, termos paciência, benevolência, né, caridade para com os nossos companheiros de jornada, porque todos nós temos, né, as nossas dificuldades, os nossos espinhos, as nossas dores. Estamos aqui na Terra para, né, auxiliar o outro, para que possamos juntos, né, colaborar com a evolução um do outro aí, né, em busca desse aprendizado eterno. E assim, aqueles que se sentirem à vontade, eu vou, né, pedindo que fechem os olhos, que possam, né, refletir sobre essa mensagem, que possamos sentir a presença de nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, que já vai nos elevando o pensamento, nos unindo numa corrente de paz, de amor e de fé, até Maria de Nazaré, nossa mãezinha amada, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor, muita luz. Ela que viu seu filho sendo morto, crucificado, e que desde esse momento até hoje vem abraçando a todos nós como seus filhos, como crianças espirituais que somos, vem nos guiando, nos orientando, sempre rogando ao Pai que interceda sobre a nossa evolução, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, para que possamos ter as oportunidades de reforma íntima e de transformação moral. Assim vamos rogando a essa mãezinha amada que nos eleve o pensamento, até o seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, companheiro que já tem mais conhecimento espiritual, mais maturidade espiritual, que veio há muito tempo atrás nos alertar sobre os perigos que encontramos em ter uma vida apenas material, a ter uma visão apenas material do mundo, sem considerar que possuímos uma essência eterna, uma consciência que muitas vezes nos cobra de atitudes, de posturas que não conseguimos ter, mas que nós podemos ter, que nós podemos nos transformar, nos elevar, para que possamos sair dessa luta sem fim pela felicidade
e dessa loucura que muitas vezes somos pegos no planeta Terra, em busca do dinheiro, em busca dos prazeres, em busca do poder acima de tudo, e que nos levam ao desequilíbrio, à dor, ao sofrimento, e que muitas vezes perguntamos ao Pai por que de tanto sofrimento, e encontramos, né, nessa visão espiritual a resposta de que no passado fomos espíritos difíceis, espíritos rebeldes, e muitas vezes ainda somos nessa existência, e que por conta disso vamos enfileirando, vida a vida, uma série de dores, de cruzes, de dificuldades, de pedras a serem carregadas, a serem transportadas, até que possamos superar esse homem velho e renascer num homem novo, livre, liberto dessas amarras de egoísmo, de orgulho, de prepotência, de vaidade, para que possamos ser felizes realmente, em equilíbrio com o nosso semelhante, com as leis espirituais. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento até a causa primária de todas as coisas, nosso Pai espiritual, fonte eterna de tudo e de todos, que nos dá infinitamente todas as possibilidades, a reencarnação, esse corpo, a nossa família, todas as ferramentas que possuímos, o nosso intelecto, as potencialidades espirituais que possuímos para desenvolver as virtudes, para desenvolver ao longo das existências a nossa capacidade de espíritos maiores, de espíritos que no futuro se transformarão em espíritos bondosos, missionários, em sábios, em cientistas. Assim, ao Pai, nós somente louvamos e agradecemos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito de todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus, e assim vamos dando licença para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, para começarmos, primeiro, né, falando um pouquinho sobre o nosso tema, nós escolhemos hoje fazer algumas reflexões diante do livro Deixe-me Viver. Esse livro, ele foi psicografado pelo Espírito Luiz Sérgio, a autora, né, no plano terreno é a Irene Pacheco Machado. Vou mostrar aqui para vocês, ver se dá para ver a capa. Então, é um livro bem interessante, né, com um tema extremamente relevante na nossa sociedade, porque ele fala sobre a jornada dos espíritos que são rejeitados, né, que são abortados no ventre materno. E aí, para iniciarmos as nossas reflexões, separamos aqui um trechinho de uma mensagem, logo no início do livro já, do próprio Luiz Sérgio, que ele é considerado no plano espiritual como um repórter, né, justamente por ter esse cunho investigativo, né, nos livros que ele auxilia a psicografia, porque ele busca temas que são extremamente sensíveis a todos nós, ele tem uma abertura muito grande para tratar desses temas com facilidade, com intenção também positiva de desenvolvimento, então ele tem esse jogo de cintura para diversos temas. E aí a mensagem ao leitor: deixa vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Isso está em Marcos, capítulo 10, item 14. Quem atrapalha a evolução de uma criança é muito culpado e indigno de alcançar o reino de Deus. Hoje, a sociedade comenta, apavorada, os sequestros, os assassinatos, os estupros, furtos, as drogas, mas se cala diante do frio e cruel assassinato de inocentes, o aborto. Em vários países, o aborto cresce, até mesmo protegido por lei. Todavia, ninguém se detém para pensar que esses crimes são praticados contra milhares de inocentes e indefesos seres. A vítima não tem voz para suplicar: deixe-me viver, não me mate, nem braços fortes para se defender.
Essas crianças estão sendo esquartejadas friamente, sem piedade, por mentes gananciosas e sem Deus. Quase ninguém se importa. Poucas campanhas se levantam em prol da vida desses pequeninos. Vida essa tão importante como a de cada um de nós. Quem interrompe uma gravidez está rasgando a passagem de alguém para a escola da evolução. Não esqueçamos que o feto só está alojado no útero porque obedeceu a um planejamento de Deus. Por que o homem não respeita semelhante obra? Sabemos que muitas mulheres se julgam donas do seu corpo e com orgulho levantam bandeiras dizendo: eu me pertenço, faço do meu corpo o que desejo, do meu ventre disponho como quero. E assim vão matando sonhos, esperanças e causando dores. É certo, companheiros? Será que não nos conscientizamos ainda de que desde a concepção já há vida no ovo e de que a mulher é terra fértil, destinada a alimentar a semente divina? Mas muitas fogem dessa responsabilidade, desejando apenas ser fêmeas. Mães, jamais. E matam cruelmente de várias e estranhas maneiras. O que é o corpo da mulher? Um santuário onde órgãos férteis mantêm como vida um embrião? Nenhum cientista é capaz de criar um corpo de mulher, e muitas não se respeitam, fazendo de si um objeto de desejo e consumo. Até quando os defensores dos direitos humanos irão ignorar esses bárbaros crimes que são praticados diante de uma sociedade estática? Que a mulher se libere, mas respeite os seus sentimentos de mãe e lute pela vida dos seus filhos. A mulher que aborta é uma fracassada. Ela não tem coragem de compartilhar sua vida com outra vida, que dela tanto necessita. Por tudo isso, fui chamado à Universidade Maria de Nazaré para um novo trabalho, e quando soube do assunto, meus olhos marejaram de lágrimas. Nada é mais triste do que a revolta de um espírito no momento do seu assassinato, o aborto. Por isso aqui me encontro, unindo minha voz a de milhões de almas indefesas que nesse momento sussurram em pungento apelo: mãe, deixe-me viver, não me mate. Luiz Sérgio. É um texto bem profundo, né? Extremamente tocante, e é com ele que a gente vai começar, então, a falar um pouco sobre esse tema tão necessário, dentro aí de tantos outros temas que nós temos, que o Espiritismo também jamais fugirá aí ao encontro de reflexões, de debate. Hugo, fique à vontade para dar início, então, às nossas reflexões, o espaço é todo seu. Bom, vamos lá. Inicialmente, né, essa questão do aborto, né, eu vou até fazer uma introdução aqui sobre a questão, né, da visão material. Dentro da visão material, né, nós somos um corpo, né, e nossa personalidade, ela é basicamente o nosso cérebro, tá? Então, se a ciência conseguisse alterar nosso cérebro ou copiar nosso cérebro, né, nós teríamos uma pessoa, né, um Hugo novo, por exemplo, um Hugo fora do corpo, o Hugo no Android, num robô. Por quê? Porque na visão material da vida, né, eu sou apenas as reações químicas, né, as ligações neurais que existem no meu cérebro, nada além disso, tá? Tudo se resume à matéria e tudo se finaliza com a matéria. Já na visão espiritual, né, algumas religiões, né, e aí, por exemplo, a católica, né, acredita que a alma é criada, né, no momento da concepção, né, no momento do nascimento. Então, quando, né, quando o bebê nasce, que há ali o sopro divino e que, né, esse bebê começa a ter uma alma, tá? Já no caso da doutrina espírita, nossa visão vai um pouquinho diferente, um pouquinho além. Tá? Na nossa visão, nós existimos com ou sem corpos. Tá? O corpo é um instrumento do espírito. Então, nós já existíamos antes de termos corpos, né, e antes de precisarmos do corpo material. O corpo material é um instrumento da evolução do espírito. Então, né, vamos imaginar que eu ainda não nasci. Né, eu já existo, o Hugo já existe, a minha personalidade, o meu eu já existe. Eu sou um espírito que está lá no plano espiritual, né, às vezes ou numa região de sofrimento, numa região de aprendizado, tá? Mas estou tendo experiências. E aí, quando chega, né, o momento
existe um planejamento, que nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas existe um planejamento, né, que a maior parte das famílias participam, né, para que eu possa nascer na família em que eu estou hoje. Então, meu pai e minha mãe foram convidados de alguma forma a participarem desse planejamento, claro que dentro da condição deles, né, se às vezes, dependendo do desequilíbrio do casal ou da condição do casal, ele não consegue nem participar, porque ele vai dar uma opinião sobre algo que não está preparado, tá? Então, a espiritualidade vai cuidar disso, mas vai acontecer esse processo. Então, né, antes até digamos assim, do relacionamento íntimo ali, né, entre os casais, às vezes aquele espírito que vai nascer naquela família, ele já está ali ao lado dos pais, dos futuros pais, sendo preparado, já tendo, de certo modo, a influência psíquica, já convivendo com a psicosfera dos pais, né, com os hábitos, né, os pensamentos do pai ou da mãe, do futuro pai e da futura mãe. Isso pode acontecer até semanas ou meses antes ainda de ter, né, esse processo de realmente ter o ato sexual que vai gerar a concepção ali, né, do óvulo, a fecundação. Tá? E por que isso? Porque existe todo um planejamento espiritual, nenhum de nós está largado aqui à própria sorte no planeta Terra. Há todo um equilíbrio e há todas umas ligações entre os espíritos. Tá? Então, essa é a primeira diferença. E a partir desse momento, né, em que há ali o ato sexual, né, mesmo naquele período, vamos colocar assim, né, por exemplo, de 24 horas ou de 48 horas, já começa-se a ver as primeiras ligações, né, do espírito, né, o seu perispírito ali, o espírito que vai reencarnar, naquele óvulo que vai se transformar no futuro em um feto. Tá? Então, já há uma combinação ali de energias, de um verdadeiro campo ali eletromagnético, né, e até a própria ciência hoje já estuda isso, né, que existe toda uma polaridade quando o espermatozoide encontra o óvulo, e toda uma mudança, né, magnética que acontece ali, que gera um campo até elétrico que depois, né, ele se transforma e aí começa a acontecer as multiplicações das células, né, até que se formam as estruturas primitivas que vão dar base à coluna, né, os órgãos primitivos, a cabeça, né, do feto, a todas as estruturas, né, primordiais para se desenvolver ao longo dos 9 meses de gestação. E o que é interessante disso? É que, né, nós verificamos já pela visão espírita, né, pelos estudos espíritas, que primeiramente, né, quando há ali, né, um processo, né, que há o ato sexual e que gera, né, uma fecundação do óvulo, já há uma vida ali. Tá? Então, diferente de muitas, né, ideias, de muitas religiões ou de muitas, da própria ciência, já existe, né, um ser ali, que nós, na nossa visão, já é uma vida, já há uma alma vinculada àquele corpo. Tá? Ainda não em posse daquele corpo, né, porque ele está em formação, mas já está vinculado. E aí, né, entra essa questão, né, do aborto e da questão né, do próprio livro do Deixe-me Viver, que ele vai narrar justamente isso, né, que é a visão que nós temos do que quando, né, uma mulher ela decide abortar, né, primeiramente ela pensa sobre o assunto, e ao pensar sobre esse assunto, ou o próprio esposo também começa a interferir nela para que ela aborte, por exemplo, né, essas ondas, esses pensamentos, eles têm cheiro, têm cor, têm forma, e eles são captados pelo espírito, pelo feto que está ali, pelo bebê, tá? Então ele começa a sentir aquela angústia, ele começa a perceber que ele não é bem quisto naquela família que está se formando com aquela mãe ou com aquele pai. E isso lhe causa, né, uma extrema penúria, uma extrema dor, porque ele está totalmente indefeso, ele está totalmente, né, dependendo ali do afeto dos pais, da mãe, né, do cuidado que ela tenha com o próprio corpo, né, então é um momento, né, assim como o nosso desencarne também é um momento em que nós estamos extremamente vulneráveis, esse momento da concepção até o nascimento é outro momento que todos os espíritos estão extremamente sensíveis, extremamente vulneráveis à ação de outras pessoas, tá? E aí o próprio processo do nascimento nesse mundo é mais ou menos digamos assim, o mesmo trauma que nós temos com o processo de morte,
tá? É um processo porque nós estamos mudando de uma realidade para outra, e nós não sabemos o que nos espera, os desafios que nós encontraremos. Então, além dessa própria vulnerabilidade natural, né, nós temos essa vulnerabilidade também da própria ansiedade do futuro, do que nos acontecerá. E tudo isso, né, que a psicosfera ali dos pais, as brigas, as dificuldades, né, ou até mesmo a proposta, né, do aborto, dessas situações, geram naquele espírito, né, energias muito densas. E aí, né, normalmente também uma condição que, né, o próprio Luiz Sérgio ele narra, né, e que nós veremos em outros livros ele falando sobre isso, é que além do planejamento, muitas vezes há um sério compromisso ali. Aquele espírito ele precisa nascer para fazer uma nova jornada, os pais se comprometeram, né, por mais que às vezes as pessoas falam, eu não pedi para nascer. Na verdade, né, nós muitas vezes não pedimos porque nós estamos numa loucura tão grande que nós não conseguimos nem pedir, tá? Mas quando nós pedimos socorro no plano espiritual, o nascimento é uma das maneiras de nós recebermos esse socorro, tá? Nós mergulharmos na Terra para esquecermos quem nós fomos e podermos começar uma nova personalidade, um novo caminho, uma nova conduta. Então, tudo isso afeta o espírito e afeta também os envolvidos, os pais, as pessoas que estão ao redor. E aí, né, quando uma mãe ou um pai, né, decide dar cabo a essa situação do aborto, né, antes mesmo que o ato físico ali se consuma, e no próprio processo de aborto, né, esse feto ele sofre, tá? Ele não sofre materialmente, talvez, mas espiritualmente ele sofre, ele sente as vibrações, ele sente, né, ali sendo ferido aquele corpo que está se formando, tá? A própria, muitas vezes o que acontece, talvez a Amanda até comente, eu esteja até adiantando algum ponto, mas não tem problema, depois a gente volta nisso, mas o que acontece é que muitas vezes ao ser abortado, espiritualmente é como um assassinato, tá? É verdadeiramente um assassinato, tá? Ou seja, pelo, né, o pai que motivou, ou a mãe, mas os dois ali estão envolvidos, os dois vão ser considerados no plano espiritual assassinos, tá? Mesmo que, né, às vezes a mãe, até a mãe que, por exemplo, né, fez esse ato, né, e que depois, né, ela não queria ter filho, ela achou que não tinha condição, não importa o motivo, ela vai ser considerada no plano espiritual uma assassina. E aí o que acontece com essa mãe? Tá, com um bebê, vai depender muito, né, com o feto, vai depender muito do estado do espírito. Tem espíritos que eles vão conseguir perdoar, mas são raríssimos os casos, tá? Não é o geral, né? Apesar de, né, existir muitas pessoas que falam o contrário, não, o espírito vai perdoar, tá? Na verdade é o contrário, tá? Poucos espíritos vão perdoar isso. Por quê? Justamente pela vulnerabilidade, porque todos nós somos ainda espíritos em processo de evolução, tá? Não, são pouquíssimos os espíritos que nascem, que são espíritos bons, a maioria está na terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, tá? Então, muitos desses espíritos abortados, eles vão ter um ódio infinito pela mulher e pelo homem que perpetuaram esse ato, tá? E aí, o que vai acontecer nisso? Né, muitos vão acabar influenciando, né, como verdadeiros obsessores, né, mesmo com o chamado da espiritualidade para perdoar, para seguir em frente, para se recompor no plano espiritual, mas muitos desses espíritos eles vão perseguir, né, como verdadeiros lobos, verdadeiros leões ali em cima da mãe e do pai. Tá? Então isso acontece. E aí, né, o que acontece com essa mãe, com esse pai? Tá? Na maioria das vezes vão ter uma série de desequilíbrios, tá? Que vão se manifestar através de depressões, de ansiedades, de perturbações psíquicas, de própria amargura, né? Quantos casos de mulheres que abortaram, né? E de homens que fizeram isso. O que acontece com essas pessoas, né? Essas pessoas entram algumas em estado de loucura, né? Principalmente se esse aborto ele for repetido inúmeras vezes, tá? Então, tudo isso são consequências espirituais desse ato. E aí, né, até uma questão que eu vou até introduzir aqui, né, hoje a nossa sociedade, né, ela procura de todas as formas, né, a questão da liberdade, tá? Ah, não, eu tenho que ser livre, eu tenho o direito de ser livre, de fazer o que eu quiser com o meu corpo, tanto homens como mulheres,
tá? Só que o nosso corpo, ele, na verdade, ele não é nosso. Nem o meu corpo é meu, nem o corpo da Amanda é da Amanda. Cada um de nós, né, nós temos apenas o nosso espírito. O corpo é um empréstimo divino. Que a qualquer momento Deus pode falar, não, deixa esse corpo aí, porque está na hora de você voltar para o plano espiritual. Então, mas dentro da visão material, né, muitas pessoas, e infelizmente até no meio espírita eu já ouvi muito isso, até de jovens, que são a favor do aborto. E por que são a favor do aborto? Né, cada um tem a sua desculpa, mas basicamente o que eles, né, eu já ouvi muitas vezes sobre isso, é que primeiro, né, a própria mulher, ela tem o direito de escolher, né, só que aí eu também trago uma reflexão, né, será que, né, a nossa mãe, a gente ficaria feliz se a nossa mãe tivesse nos escolhido abortar? Né, como a gente se sentiria indefesos, né, nascendo no mundo, e a nossa mãe não nos ama, não nos quer, né, não dá nem a oportunidade, talvez, de a gente ser adotado por outra pessoa. Ela nos mata quando nós somos fetos. Né? Por mais que na visão material da vida, né, o feto não tem pensamento, não tem nada, mas é um espírito, ele tem pensamento, ele tem vontade, ele está ali torcendo para que ele possa nascer, para que ele possa fazer parte daquele lar. Então, nós estamos assassinando alguém, quando o homem ou a mulher, né, decidem cometer um aborto ali, tá? Numa família que está se formando. Além disso, né, nós encontramos também a questão, né, que eu sempre trago essa reflexão, de qual é a causa raiz dessa vontade de, né, digamos assim, do abortar. Muitas vezes, né, é o quê? É a questão da irresponsabilidade. Tá? A mulher, como o homem, né, decidem viver a sua vida sexual de forma totalmente desregrada e naturalmente, né, se você vive de uma forma desregrada a sua vida sexual, não escolhendo bem o companheiro ou a companheira, vai acontecer em algum momento, né, de ter uma gravidez indesejada, e não tendo, né, a força moral para assumir a responsabilidade por isso, o que decidem fazer? Decidem abortar. Ah, não é o que eu queria, vai mudar meus planos, vai mudar minha vida, né, não é com essa pessoa, ou, né, eu quero ainda curtir minha vida porque eu sou nova ou porque eu sou novo, e aí tomam essa atitude, só que não percebem que na visão espiritual estão sendo assassinos. Tá? Hoje a nossa sociedade, com essas leis progressistas, né, com toda a questão do feminismo aí, e outras correntes de pensamento, né, nós colocamos o quê? Que todo mundo pode tudo. Né? Então, todo mundo é livre para fazer o que quiser. E realmente cada um é livre para fazer o que quiser. Mas, né, como dizia Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E aí vem, né, a doutrina espírita nos alertar, como muitas religiões também vêm nos alertar sobre isso, de que há uma responsabilidade ligada ali, né, o nosso corpo, né, e o próprio ato sexual, ele dá prazer, mas ele não está ligado apenas ao prazer, ele é um mecanismo de transformação, de evolução, de nascimento de espíritos no planeta Terra, então nós temos que tomar cuidado, sermos responsáveis, né, e aí, né, muitas pessoas podem vir, mas o que eu vou fazer, né, eu quero curtir a vida, né, eu quero tocar o terror, mas eu não quero ser pai. Né? Uma coisa é incompatível com a outra. Né? O próprio sexo, ele traz essa responsabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, de que ela pode se tornar mãe e de que, né, o homem pode se tornar pai. Então, o que nós temos que saber? Ter maturidade para saber usar, né, essa ferramenta, né, de uma forma de troca de carinho, né, de prazer, mas com equilíbrio e principalmente com uma pessoa, né, que nós possamos desenvolver um vínculo maior, mais profundo. Mas na sociedade que nós vivemos hoje, né, superficial e materialista, isso é posto de lado. Ah, não, é algo que atrapalha, né, é algo que me prejudica. Então, eu vou abortar, né, e aí a gente vê a luta, né, de muitas mulheres e homens nesse processo, né, da legalização do aborto a qualquer instante, né, de qualquer forma, né, e o que vai acontecer? Né, o que vai acontecer é justamente esse processo que nós encontramos no livro, né, de que terão cada vez mais, e na verdade nós já estamos vendo isso na sociedade hoje, terá cada vez mais homens e mulheres infelizes, cheios de problemas, de depressão, ansiedade, outras circunstâncias, por quê? Porque usam o sexo, usam, né, o poder sexual que cada ser humano tem de forma irresponsável. Então, né, quando
sobre essa questão, né, de, mas né, como essas mulheres abortariam, ou, né, foi uma gravidez indesejada, ou foi um momento ali, né, de loucura, sei lá, que gerou aquela gravidez. Qual é a cura disso? Qual é a profilaxia? Qual é o tratamento disso? É cada um ter consciência do quê? Das escolhas que faz, com quem sai, como sai, por que está saindo com aquela pessoa, porque hoje nós somos levados ao quê? Nós somos levados não, porque é um corpo bonito, porque é uma garota jovem, ou porque é um homem bonito, tem um papo legal, mas muitas vezes nem os homens nem as mulheres estão analisando as consequências dessas atitudes. Tá? Então, essa é a visão, né, da doutrina espírita, tá? De uma forma resumida aqui, a Amanda vai trazer mais alguns pontos, mas todas as ferramentas que nós utilizarmos, e o próprio sexo é uma dessas, né, que nós utilizarmos de forma desorganizada, né, de forma desequilibrada, vai nos trazer desequilíbrio no futuro, tá? Principalmente nesse caso do aborto, né, que vai trazer, né, uma consequência tanto para o pai ali quanto para a mãe, tá? E hoje, né, qual é o, digamos, né, o aborto que é aceitável, né? Que é aquele que a lei hoje permite, né? Que é no caso de doenças, né? Que possa comprometer a mãe, a vida da mãe, né? No caso de um estupro, por exemplo, tá? Mas as outras formas que a sociedade quer colocar, né? Elas são totalmente contra essa visão espiritual que nós temos. Por quê? Porque, né? Eu simplesmente, né? A mulher, ela vai começar a escolher, não, eu vou né, vou sair com 10 homens, vou sair com 15 homens, vou sair com sei lá quem, né? Não deu certo, eu não quero ser mãe agora, eu aborto, daqui a pouco eu aborto de novo, e aí o próprio livro, né, e vários outros estudos nos mostram que né, esses espíritos, né, eles estão fora da nossa área de controle, esses irmãos, os filhos que essa mulher teria, e cada um deles, né, tem sua expectativa, tem seus sonhos, tem seus planos, tem seus objetivos, e nenhum deles é obrigado a nos perdoar. Nenhum deles, provavelmente a maioria vai acabar não nos perdoando. Por quê? Porque nós, né, se coloque no lugar de um espírito desse. Se você tivesse nascendo, se você tivesse indefeso ali, né, e a sua mãe tivesse lhe abortado. Então, um dos crimes mais abomináveis que existem. E eu entendo, né, a visão que cada um tem, em que muitas mulheres têm de, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, tá? Não estou aqui para dizer o que cada um tem que fazer, né? Só que as consequências existem, e elas vão aparecer querendo ou não. E existem muitos relatos, muitos casos, tá? E aí vocês podem procurar na própria sociedade, tá? De mulheres que cometeram um aborto e depois ficam com aquela amargura o resto da existência, tá? Muitas até depois vêm em outras vidas e não conseguem ter filhos, tá? E fica uma luta, né? Não quero dizer que todas as mulheres que não conseguem ter filhos é porque abortaram no passado, tá? Não é isso, mas existem muitos casos que sim, e essa é uma das razões, tá? Mas é interessante nós pensarmos sobre isso, porque, né, enquanto nós vivemos na vida material, nós vamos usar o nosso corpo, né, todas as possibilidades, apenas para o nosso prazer, apenas para o nosso egoísmo. E aí vem, né, Luiz Sérgio, através do livro, nos trazer essas reflexões, né, nos mostrando, né, a consequência do aborto. Tem outros livros que ele fala sobre as drogas, né, tem várias temáticas que ele cita também, né, mas sempre lembrando aqui, né, que o nosso objetivo não é, né, digamos assim, né, dizer o que cada um tem que fazer ou não, né, é apenas mostrar as consequências do que pode acontecer com as escolhas que cada um faz, tá? Cada um aqui é livre para escolher e, consequentemente, aquilo que plantar também vai colher, tá? Então, mas quando nós vemos a sociedade dessa maneira, né, a sociedade acaba, né, também, de certa forma, pela sua visão material da vida, destruindo famílias, destruindo estruturas, né, desmoralizando a própria família como uma estrutura, né, que é material, é social, mas também é espiritual. Quando um homem e uma mulher se comprometem a ter um vínculo, né, esse vínculo ele pode sim ser desfeito, né, o divórcio, tem situações em que ele vai ser desfeito, mas o ideal é o quê? Que esses espíritos aprendam um com o outro, tenham renúncia, paciência,
né, tenham perseverança, também pelos filhos que nascerão, que serão espíritos que estarão comprometidos com essa família, mas é muito difícil, porque hoje nós vivemos num momento, né, em que a evolução está vindo, mas também nós estamos, né, digamos assim, nos livrando das responsabilidades. Queremos ter todos os luxos, os confortos, mas não queremos ser responsáveis por nada. E aí fica difícil a gente amadurecer, se nós não queremos ser responsáveis por nada, né, se nós não queremos, né, assumir compromissos, ou, né, a coisa acontece de uma forma que eu não previa, eu ter a consciência, ter o equilíbrio e fazer o melhor possível ali, né, para ter uma família, para ter cuidar de uma criança, para cuidar de um filho, de uma filha, né, mesmo que não era o momento que eu esperava, porque aí também vem aquela questão, será que se fosse no momento que eu esperava, eu ia querer ter? Será que se fosse da forma que eu tinha planejado? Ou, né, se eu tivesse que planejar, talvez eu nunca fosse pai, né, mas não é dessa maneira. A espiritualidade tem os planejamentos dela também, e aí vem, né, a dificuldade de muitos espíritos hoje entenderem esses planejamentos e se prepararem para eles, porque querem viver a vida eternamente como adolescentes, né, e aí, infelizmente, né, fica difícil, né, porque vão acabar trazendo essas tempestades, essas dificuldades para a sua própria existência. Amanda, quer comentar alguma coisa, algum ponto específico? A gente teve, enquanto você comentava do tema, nós tivemos uma pergunta aqui, um comentário, né, da nossa amiga do Centro Espírita, Aprendizes do Evangelho de Goianazes, a Ivone, questionando quando o aborto é espontâneo. Se a gente poderia comentar um pouco sobre o tema, né? O livro em si do Luiz Sérgio, ele comenta bastante sobre esses abortos que são causados, né, pelos pais, pelos genitores. A gente sabe que existem as situações dos abortos espontâneos, e aí os motivos, eles podem ser variados. Não existe uma lógica exata para isso, até porque a gente teria que explorar coisas que não é do nosso conhecimento. Né, a estrutura desse espírito que está vindo, da mãe, as ligações, a situação de cada um no plano físico, os débitos do plano espiritual, e às vezes os abortos espontâneos, eles vêm naturalmente para cumprir um ciclo, né, às vezes a gente até comenta que pode ser algo necessário ali num curto período de tempo, né, um aprendizado para o espírito, um aprendizado para a mãe, completar algo, trazer algo, de qualquer forma, nada que ocorre é por acaso. Então, quando, infelizmente, né, a mãe, às vezes a gente vê várias situações que a mãe está extremamente feliz, extasiada, né, ansiosa para ter esse filho, e aí acaba ocorrendo um aborto, né, pode ser algo do corpo físico dela, alguma questão aí emocional, às vezes até no inconsciente também, e às vezes é uma necessidade do espírito, talvez por trajetórias do passado, naquela existência, ele precisou viver aquele curto período de tempo, somente dentro do útero, às vezes em questão de meses, poucos meses, às vezes no começo da gravidez, tem alguns que acabam falecendo assim que nascem, então tem diversas situações que isso pode ocorrer, mas o que o livro trata em específico são dos casos em que os pais são os responsáveis, em que há uma culpa, em que há uma responsabilidade maior por ter ocasionado isso. Agora, naturalmente, que se a mãe estava ali ansiosa e na expectativa e feliz pela vinda do filho, com certeza o espírito capta isso também, em todas as situações. E aí, mesmo nos casos que eles são abortados naturalmente, o espírito também sente isso e sabe que isso não era uma vontade da mãe, às vezes por uma necessidade maior, algum tipo de planejamento, algo que foge da nossa alçada, mas que aquilo foi necessário. Isso também não impede de repente, num futuro próximo ou distante, esse mesmo espírito voltar ao seio materno dessa mesma mulher para viver uma outra situação, um outro momento, e aí reconstruir aí a jornada, dando sequência ao aprendizado. Então, o aborto espontâneo, nesse sentido, ele acaba, entre aspas, isentando aqueles que não estão com a intenção, né, de cometê-lo, porque realmente, às vezes, foge do controle nosso, de quem está aqui encarnado. Depois eu passo a palavra para o Hugo, se ele quiser considerar mais alguma coisa sobre o assunto. E aí,
dando sequência um pouquinho no livro, é interessante, né, que o Luiz Sérgio, ele acaba conhecendo diversas, no plano espiritual, a divisão, em outros momentos no futuro a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né, Hugo? Hoje ainda não, mas existem as colônias espirituais, a moradia lá se estrutura de uma forma bem organizada, o estudo, ele é muito avançado, os espíritos se dedicam muito para entender diversos temas, às vezes que não existem aqui na Terra, mas que lá já são ditos, já são trocados, são refletidos, com o intuito de nos desenvolver de todos os aspectos possíveis. E aí, numa dessas oportunidades, ele é convidado para estar numa colônia em que o foco da colônia é receber esses espíritos que são rejeitados através do aborto. E aí é triste e tocante, né, os relatos que ele faz para a gente, porque os espíritos, eles realmente geram a gente, né, aqui na vida física. A gente tem expectativas quando nós temos planos. Eu vou viajar, eu vou sair de férias, eu vou ser promovido, eu vou sair para algum lugar, eu vou passear, e aí, de repente, se algo te atrapalha, a gente já tem essa dificuldade de lidar com a frustração, né? A promoção não ocorreu, eu não consegui sair de férias, eu não consegui aquela viagem, eu não consegui terminar aqui o curso que eu queria, algo aconteceu que me atrapalhou. Imagina quando a gente se refere à vida de alguém. Alguém que teve planos, que tem sonhos, que tem expectativas essas atreladas aos seus genitores de alguma forma, a mãe e ao pai responsável pela sua vinda. Então, há todo um processo quando o espírito ele vem encarnar, né? Não é uma coisa que é feita do dia para a noite, que é feita de qualquer forma. Então, às vezes, muito tempo antes disso ocorrer, já há um preparo do espírito, porque psicologicamente, emocionalmente, né? Vamos pensar nisso, ele é um espírito liberto da matéria, é um espírito que a densidade é diferente, a alimentação é diferente, o pensar é diferente, o andar é diferente. Agora, imagina você ficar preso num corpo, né, de carne como nós, em que a gente sofre as questões físicas a todo instante. Então, há uma modificação que precisa ser feita, e é feita com muito cuidado, com muito carinho pelos amigos espirituais. Há todo um planejamento para que a reencarnação ocorra. Então, quando há a concepção de fato, muito antes o espírito já está ligado aos pais, já está ligado principalmente à mãe, que é quem vai ser responsável por gerá-lo durante os 9 meses. Quando ocorre o aborto, é um choque de realidade extremamente difícil para o espírito. E aí a gente tem diversas situações, como o Hugo comentou, aqueles em que a mãe não quer, em que o pai não quer, ambos não querem, às vezes por diversos motivos, deixam isso como uma coisa de segundo plano, principalmente numa gravidez que não é planejada, e aí acaba ocorrendo o aborto. A gente tem aqueles casos contrários também, né, Hugo, daqueles espíritos endurecidos que precisam da oportunidade, mas às vezes não aceitam e criam todo um cenário difícil para se lidar bem, conseguir conviver bem nesse espaço espiritual com a mãe, porque a mãe, mesmo sem conhecer o filho, mesmo sem o nascimento de fato, ela já tem as intuições, tem os sentimentos, e aquele nervosismo, aquela ansiedade natural de quem espera um filho, quem quer ver o rostinho, como que vai ser. Então, tem uma série de sentimentos que envolvem a mãe que vai gerar uma criança. E aí a gente tem todas essas situações que fazem com que o feto pode vir a abortar, e com isso ele retorna ao plano espiritual. O mesmo sentimento que nós temos quando nós não conseguimos algo, vamos pensar nisso, é infinitamente maior a tristeza, a frustração, a revolta, porque há, de fato, um sentimento de abandono, e de abandono por quem deveria suprir as necessidades básicas. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em afeto, a gente pensa em carinho, em cuidado. Quem é que não fica feliz tendo um bebê no braço? É tão fofo, é tão delicado, precisa tanto de nós. E aí, de repente, o espírito saber disso e saber que ainda assim ele foi rejeitado, gera com certeza uma frustração. E isso é inevitável. Luiz Sérgio traz isso no livro e traz com relatos muito verdadeiros, muito tocantes para quem lê. É uma leitura forte, mas eu também considero uma leitura extremamente
necessária para a gente se conscientizar do nosso papel no mundo e se conscientizar de que nós não estamos aqui a passeio, como o Hugo comentou. Nós não estamos aqui para acumular experiências e relacionamentos e outras dinheiro e condições materiais e viagens e carros. Não, nós estamos aqui para desenvolver o nosso espírito, para aprender, para evoluir e usar o Evangelho do Cristo como nosso guia. Então, se eu não tenho amor, como que eu vou conseguir me dizer cristão, me dizer espírita, me dizer um bom cidadão? Essa é a premissa básica para a gente conseguir seguir uma jornada evolutiva mais consciente. E aí, quando chega no plano espiritual, esses espíritos, eles carregam consigo todas essas mágoas, essas tristezas, esse sentimento de revolta, porque às vezes o sentimento que os abate é exatamente esse, né, Hugo? É uma raiva por saber que lhe foi tirada a oportunidade da vida. E aí a gente não está nem falando necessariamente se a mãe irá aceitar o bebê como filho, se ela vai querer criar esse filho como dela, se ela vai doar, se ela vai dar para alguém. A gente não está falando disso. A gente está falando principalmente do ato de privar a vida, de não permitir que ele venha ao mundo um ser inocente, que independente de como foi a sua geração, a gente sabe que tem muitas situações difíceis dentro dos relacionamentos, principalmente aqueles em que não há nenhuma maturidade ou muito pouca maturidade, mas independente disso, nós estamos falando de alguém que é inocente, de alguém que vem com o objetivo de ter uma oportunidade também, assim como nós tivemos dos nossos pais, que não nos impediram a vida, não impedir a vida de quem vem aí também diante dos desígnios de Deus. Porque nada é por acaso, reforçamos isso. Então, as pessoas não tropeçam e decidem, essa vai ser minha mãe, esse vai ser meu pai, essa vai ser minha família. Existe todo um trabalho do plano espiritual superior para nos auxiliar a termos uma jornada que seja o mais proveitosa possível, dentro das nossas necessidades e dentro do nosso merecimento também. E aí Luiz Sérgio descreve que nessa colônia de rejeitados, o clima ele acaba sendo muitas das vezes um clima muito triste, porque a energia que fica pairando no ambiente é essa energia, é a energia de uma baixa estima, daqueles que se sentem preteridos, daqueles que se sentem menos importantes, daqueles espíritos que se sentem também raivosos. Então, eles ficam numa situação tão difícil quando chegam na colônia, que voltam desse momento de rejeição durante o aborto, que muitos até optam, logicamente que inconscientemente, isso não é um processo que o espírito escolhe sofrer, mas às vezes ali no processo de aceitação disso, muitos até permanecem na forma, né, de feto, né, Hugo? Alguns totalmente feto, outros misturados, um pouco com a forma meio física, parecendo nós mesmo humanos, metade homem, metade feto, e aí eles ficam numa tristeza e eles passam por todo um processo de tratamento espiritual. Assim como nós temos a medicina aqui, né, e a gente costuma dizer sempre para lembrar que o plano físico ele é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, onde existe a verdadeira ciência, onde existe as coisas que vêm primeiramente estipuladas, é no plano espiritual. E de lá, a gente tem as cópias que vêm para a Terra. Então, a medicina lá é também bastante avançada, muito mais do que aqui. Lá há recursos que nós não temos condição ainda de conhecer. E dentro desses recursos, existe todo um trabalho que é feito com esses espíritos para recuperar a forma que eles tinham ou que eles preferem ter, para recuperar essa dignidade, para recuperar a autoestima, para recuperar a esperança, porque diante de um cenário de violência, o espírito ele fica completamente desolado, ele fica se sentindo absolutamente inútil. E aí tem que haver todo um processo com muito carinho para que ele volte a ter essa fibra, essa vontade de tentar de novo. E o livro até comenta também de algumas situações em que o espírito até tenta mais de uma vez, mas chega um momento em que, como diz a frase, tudo tem limite na vida. Então, às vezes, o planejamento espiritual acaba optando até por uma outra família,
para aquele espírito, porque ele já vem de um processo de tantas vezes que não deu certo, e lembrando que tudo isso ocorre, como o Hugo comentou, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, esse não é o desígnio de Deus, mas toda a espiritualidade, o plano maior, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, infelizmente, quando há a opção, há a vontade de fazer o aborto e ele é de fato cometido, a equipe espiritual tenta ao máximo acolher essa mãe, esse pai, para que haja um repensar de opiniões. Mas existem momentos em que não há mais o que fazer, a decisão já foi tomada. E aí isso ocorre e cabe à espiritualidade acolher ao máximo esse espírito que foi rejeitado. E aí os motivos da rejeição, eles podem ser diversos, né? Traumas do passado, às vezes ligações muito densas entre a mãe e o espírito, o pai e o espírito. Nós não somos alecrins dourados, nós estamos aqui num processo de amadurecimento, e esse véu do esquecimento faz a gente, às vezes, se julgar extremamente bons. Nós somos bons, não fazemos mal a ninguém, não fazemos. Nessa existência, a gente tem consciência dos nossos atos. Mas e no nosso passado? E naquele passado bem distante? E naquele que nós não tínhamos nenhuma consciência? Então, muitos laços ali foram criados. E nós temos tanta sabedoria divina que intercede por nós, que nos permite essas outras oportunidades da gente se desenvolver. E aí, muitas das vezes, esse caminho é escolhido, mas a gente não pode esquecer, e por isso que nós trazemos esse tema, né, Hugo? Para lembrar sempre que não há acaso na obra divina, e que a gente vem aqui não para se vitimizar, a gente não está nesse plano para ser vítima de nada, nós estamos nesse plano para assumir a nossa responsabilidade, lembrando sempre que a fé nos liberta, o conhecimento, ele nos liberta, não é à toa que temos isso, falando no evangelho mesmo do Cristo, buscar a verdade, ela vos libertará. Porque quando nós temos a consciência, aí nós lembramos da frase que o Hugo comentou, de Paulo, que falava, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho diversas possibilidades, mas nem tudo vai ser positivo para mim em curto, em médio ou em longo prazo. Então, é uma leitura muito interessante, né, quem se interessa por esse tipo de leitura, que vai mais a fundo dos temas, que busca realmente mexer com o nosso emocional para nos trazer reflexões, nós recomendamos, com a intenção de despertar o nosso olhar para coisas que às vezes a gente não para pensar também. Então, o convite é esse, para pensarmos sobre o quanto que podemos ser amor e distribuir amor. Essa é a intenção da nossa jornada aqui. E aí, como o nosso tempo já está se esgotando, porque é um tema realmente que rende muito o assunto, eu passo a palavra de novo para o Hugo, para ele fazer mais alguns comentários, as considerações finais. Bom, uma outra situação também interessante, né, e até que eu vou colocar aqui hipoteticamente, né, mas vamos imaginar, porque isso vem acontecendo na nossa sociedade, né, então vamos imaginar que eu decida hoje para uma balada, né, e aí eu vou para uma balada daí da vida, né, uma balada e encontro uma mulher, tenho a relação sexual com uma mulher que nunca vi na vida. Fui para uma balada, rolou um clima lá, aconteceu, e aí essa mulher engravida. Aí a pergunta que fica, né, que muitas vezes nós nos perguntamos é, eu tenho, né, algum laço, algum planejamento com esse espírito que vai nascer? Provavelmente não, tá? Por quê? Porque através do meu livre-arbítrio, tá, eu né, acabei fazendo escolhas equivocadas, né, eu tive um relacionamento aí, né, sem nenhum vínculo afetivo, e acabou nesse relacionamento nascendo uma criança. Só que se a espiritualidade permitiu que, né, desse relacionamento, essa criança nascesse, é porque esse espírito, que talvez eu não conheça, que talvez não estivesse nem na minha trajetória espiritual, tem alguma coisa que ele vai me ensinar. Em última instância, me ensinar a ser mais responsável, a ser mais prudente. Então, por isso que foi permitido que eu me tornasse pai nessa circunstância. Tá? Então, em nenhuma circunstância humana, né, é justificável, né, esse aborto. E aí vem a questão, né, de que
né, se eu não quero que isso aconteça, né, ou se eu não tenho certeza, né, do caráter da mulher, né, do que eu estou me relacionando, ou no caso de, né, de uma mulher, de um homem que está se relacionando, o que é prudente a gente fazer? Né? A única forma que nós sabemos que é 100% efetiva, né, quanto digamos, uma gravidez involuntária, né, indesejada, é o quê? É não tendo ato sexual. Tá? Então, pode parecer até piegas, né, um pouco antiquado que eu estou falando, conservador, mas no fundo é isso, é a gente assumir a responsabilidade, a gente ser prudente, equilibrado, né, antes de eu sair me relacionando com qualquer uma, né, eu primeiro analisar qual é o caráter dessa mulher, o que ela vai agregar na minha vida, não apenas, né, eu me deixar levar pelos meus desejos. Afinal, tanto homens quanto mulheres, né, nenhum de nós é animal. Nós não somos animais, nós temos um cérebro racional, nós temos um pensamento, nós temos capacidade de domar os nossos desejos e canalizá-los para coisas mais nobres. Tá deixando para o momento certo, para, né, a pessoa certa, a canalização desses desejos. Então é interessante, porque nós vivemos numa sociedade onde hoje está falando, não, faça tudo, você é jovem, né, bota fogo no mundo que não tem problema nenhum. Na verdade, tem sim. Tá? Em algum momento você vai perceber, você vai pagar o preço por esse fogo que você está colocando no mundo, né? Esse fogo que você está colocando em si mesmo. Talvez não agora, talvez daqui a 30 anos, 40 anos, talvez na velhice, numa solidão futura, ou num monte de relacionamentos desequilibrados que podem levar à ansiedade, à depressão, à loucura, à dor de cabeça, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nós temos que ser muito zelosos né, do nosso corpo e com quem nos relacionamos. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de pessoa que entra na nossa vida. Não é qualquer um, não é qualquer uma. Nós temos essa capacidade de escolher, tá? E aí até uma outra questão que tem um pouco a ver com esse assunto, né? Mas nós viemos para a Terra para casar, para ter uma alma afim? Não necessariamente. Todos nós viemos para evoluir, para amadurecer. Se dentro da nossa jornada, da nossa programação, tiver uma pessoa capacitada para nos auxiliar e compartilhar essa jornada, nós podemos casar, podemos ter filho, formar uma família. Mas caso não encontre, por falta de afinidades ou pelas circunstâncias da vida, não tem problema nenhum. O espírito pode evoluir da mesma forma. Tem vidas que nós vamos ter, né, solteiros, outras vidas casados, né, outras vidas casados com filhos, outras vidas casados sem filhos. As circunstâncias de cada reencarnação. Então, quando nós colocamos a nossa vida sobre essa perspectiva, nos abre uma série de possibilidades, né? E aí, fico alerta a todos, né, adultos, jovens, né, que tomem cuidado, né, porque hoje nós estamos numa sociedade, né, como diz, né, Zygmunt Bauman, que é um grande pensador aí, né, sociólogo, né, nós vivemos na modernidade líquida, então cada um de nós é um zap para a direita ou para a esquerda no Tinder, né? Nós somos descartáveis na visão material, nós somos apenas ferramentas, né? Porque nós somos vistos pelo nosso corpo, pela beleza que possuímos ou não, e hoje a beleza é uma arma, tá? Uma arma que pode ser utilizada para o mal, né, na mão das mulheres ou na mão dos homens. Então nós temos que tomar cuidado, porque todos nós seremos cobrados, né, do que estamos fazendo e de como estamos tratando as pessoas ao nosso redor. Eu posso sair por aí, né, com um monte de mulher, engravidando um monte de mulher? Eu posso, eu tenho meu livre-arbítrio. Só que eu serei responsável por cada criança que eu botar no mundo. E se eu abandonar essas crianças? Eu posso abandonar, eu tenho meu livre-arbítrio. Só que em outras vidas, de alguma forma, essas crianças vão voltar no meu caminho, na minha órbita, e essas mulheres também. Muitas em desequilíbrio, em loucura, né, em circunstâncias difíceis, que eu vou ter que reparar. Talvez para lá, depois de sei lá quantas vidas, reparando tudo isso, eu poder encontrar a alma que é a minha alma afim, a pessoa que eu quero né, estar ao lado, ou não, para eu poder ficar sozinho, para eu poder seguir minha jornada, né, de evolução sozinho, se essa for minha escolha. Então, nós temos que pensar muito sobre isso, tanto para o homem quanto para a mulher,
né? Essa responsabilidade, ela existe nessa modernidade líquida que nós existimos hoje. As pessoas usam umas às outras, né? Eu sei que é difícil, talvez até conter os desejos que cada um tem, né? Ou canalizar da maneira certa, mas dentro do possível, da visão de cada um, busquem, né? Sempre que se relacionarem ou que tentarem se relacionar, né, analisarem, será que essa pessoa que eu quero me relacionar, a pessoa que eu teria, né, condição de ter ela como esposa, né, ou né, se ela engravidasse, eu teria capacidade ali de ficar do lado dela com o filho, né, ou cuidar do filho, tudo isso são questões que servem tanto para homens quanto para mulheres, tá? E aí até uma questão hoje, né, que a própria sociedade coloca, né, mas a mulher que tem o peso da gravidez, né? Mas aí eu até consolo as mulheres que pensam sobre essa questão, fiquem tranquilas, porque se vocês forem de alguma forma abandonadas, né, um homem as engravide, vocês gostando daquele homem, né, e ele não assuma a criança ou não assumam, né, o filho, vocês, né, terão esse apoio, todo esse apoio espiritual para continuarem a jornada, que, né, nós sabemos que é de sacrifício, de renúncia, né, a gravidez, a paternidade e a maternidade tem todos esses sentimentos, né, e que, né, as mulheres hoje na Terra, até pela bênção da maternidade, quando bem guiada e bem orientada, são o que há de mais próximo do amor divino, tá? Então, esses espíritos, com certeza, das mães que se renunciam, que sacrificam, né, principalmente na condição em que foram abandonadas, né, usadas muitas vezes, vão, né, com certeza estarem dando passos aí na evolução muito mais rápido, porque estarão verdadeiramente se renunciando pelos filhos, assim como também eu chamo, né, os pais, né, os homens que também se renunciarem pelos filhos, pelo apoio, né, à mãe, ou se não tiver, a mulher abandonou a criança, mas cuidarem ali do filho, também estarão dando um passo na sua evolução, na renúncia, porque nós vivemos numa sociedade hoje onde ninguém quer renunciar nada, ninguém quer trabalhar, ninguém quer ter paciência, ninguém quer fazer nada pelo outro, a gente só quer as coisas de mão beijadas, ou que vem a mim, eu quero ter tudo, mas eu não quero ter responsabilidade com nada, e aí nós verificamos o porquê a nossa sociedade está tão decadente nos relacionamentos, decadente nos seus valores, nas suas estruturas, porque nós terceirizamos tudo, nós queremos que Deus, que Jesus nos salvem, e eles não vão nos salvar, eles vão nos ensinar, mas nós que vamos ter que fazer por nós mesmos, tá? Eu sei que é uma mensagem dura, difícil, mas é o tipo de maturidade que nós vamos precisar desenvolver se nós quisermos nos tornar espíritos mais lúcidos, mais conscientes, né? É não usar as pessoas, é não brincar com as pessoas, né? É respeitar o desejo das pessoas, se quiserem estar ao nosso lado ou não, e tomarmos cuidado, principalmente com essa questão também afetiva, com essa questão sexual, que causa uma série de dificuldades, e nós verificamos aí aos montes na sociedade, não só com divórcios, com brigas, com crimes, com crianças abandonadas, com violência doméstica, tanto para a mulher quanto para o homem, né, com alienação parental, com um monte de situações difíceis, né? Nós seremos responsabilizados de todos os danos que nós causarmos, conscientes ou inconscientes, não importa, nós seremos os responsáveis. Então fica aí nessa última reflexão, né? Um grande abraço a todos, agradeço a todos que comentaram, né? Lembrando que cada um é livre, eu não quero dizer o que cada um tem que fazer ou seguir, né? Mas que cada um vai colher conforme aquilo que plantar, tá? Então, na dúvida, se coloque no lugar do outro, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é bom? Será que eu gostaria de ser usado pelo outro? Né? Se eu não quero ser usado, eu não vou usar, né? E caso aconteça, né, um relacionamento, alguma coisa, né, deixe claro suas intenções também, né? Às vezes a mulher está procurando um namorado, mas você quer ali usar a mulher, ou a mulher, o homem quer uma namorada, você quer usar o homem. Deixe claro suas intenções, porque a outra pessoa também vai saber o que esperar de você, né? Hoje nós temos muito esses jogos, nessas coisas que a sociedade coloca, de um tá por cima do outro e não sei o quê, e no final das contas todo mundo sai machucado, né? Sai ferido, e não só materialmente falando, mas principalmente espiritualmente, né, que vai, às vezes, nos causar dor de cabeça, não só para essa existência, mas para as outras do futuro. Então, na dúvida,
né, é uma filosofia que eu sigo, eu prefiro ficar solteiro no meu cantinho, que eu não estou fazendo mal para ninguém, estou tocando meu barco tranquilo, né, que às vezes é a melhor possibilidade que nós temos hoje, tá? Então, fica aí meu grande abraço a todos, né, ótimas reflexões, e até as próximas semanas aí, até, né, os próximos temas que nós estaremos conversando. Amanda? É isso mesmo, Hugo. Reforçando aqui o que o livro comenta, que os débitos, eles são contraídos por todos envolvidos no processo, né? A gente não fala só dos genitores, às vezes aqueles que aconselham e estimulam, a equipe que faz, né, o procedimento do aborto, quem está ali envolvido, em algum momento vai ser chamado ao despertar da consciência. E a gente sabe que a lei de Deus, ela é necessária e ela se aplica independente do tempo. Então, às vezes, não nessa, nem na próxima vida, nem na outra, mas em algum momento haverá o despertar da consciência. E quando essa consciência desperta, automaticamente há a necessidade do reajuste, para que não fique essa sensação de tristeza e de saber que você ceifou a vida de alguém e que não permitiu que alguém pudesse ter boas oportunidades, assim como você teve, de viver, de experienciar, de passar por diversas situações. Quem somos nós para privar o outro? E muitas das vezes é justamente esse papel que nós fazemos, né? De privar o outro de tudo que ele pode usufruir e desfrutar de positivo na existência, a começar pela oportunidade da vida. Então, Luiz Sérgio sempre ressalta que tudo é amor. É o amor aplicado nos momentos de necessidade, às vezes essa raiva, essa tristeza é o amor adoecido também, a insegurança, a angústia também é um amor mal resolvido. Então, vamos aproveitar ao máximo as oportunidades para colocar em prática o amor que nos eleva, o amor que nos estimula a ir para frente, como o Hugo comentou. E como diz a frase também, né? Às vezes essa frase se aplica muito bem, antes só do que mal acompanhado. Então, o importante é a gente sentir que estamos no caminho correto, acompanhado, desacompanhado, seguindo a vida, fazendo a nossa parte. Porque de uma coisa a gente pode ter certeza, a gente não vai levar nada daqui, além dessa vida que a gente levou. É ela que vai contar lá na frente. As experiências, as vivências, os encontros, desencontros. Então, vamos tentar adquirir o máximo de coisas boas, porque isso vai fortalecer o nosso espírito lá adiante na jornada também. Agradecemos aí a todos pela presença, pela colaboração, pelos comentários, por estarem conosco. É sempre um prazer estar aqui, compartilhando entre irmãos, não só o meu irmão de sangue, mas os irmãos que nós somos aí em Cristo, todos nós. Agradecemos a Débora, a Ivone, a Kátia, Moreno, que comentaram, que estiveram conosco, e tantos outros que não comentaram, mas que estiveram também, que estarão em outros momentos, através do YouTube. A gente busca ao máximo estreitar esses laços mesmo na pandemia, e a internet nos proporciona isso. Então, é sempre um prazer estarmos juntos, trazendo aí temas à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo também. Vamos deixar aí, no final, como de praxe, a oração do Pai Nosso, para que possamos vibrar positivamente, e estaremos juntos em outros momentos, em outras oportunidades, para mais reflexões sobre outros temas. Muito obrigada pela presença, desejo uma excelente semana a todos, com muita paz, muito amor, muitas coisas boas, que todos fiquem na paz e no amor do Cristo. Até semana que vem, que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor,
os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.